Olha, a dor oncológica é qualquer dor relacionada à experiência de uma doença oncológica, seja causada pelo tumor, pelo diagnóstico ou também pelo tratamento do tumor especificamente. Quando causada pela doença, é um aviso de que algo de errado está acontecendo em seu organismo. E para falar então sobre essas dores oncológicas, hoje eu estou recebendo ao vivo o neurocirurgião, o Dr. Adriano Aragão, que já está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral Manhã. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença com a gente aqui tão cedinho na TV dos Sergipanos. Eu que agradeço, Tamires. Bom dia a você, bom dia a todos. E lembrando que você pode enviar a sua mensagem, a sua participação, o seu questionamento pelo WhatsApp do BG 996520105. Você precisa dizer seu nome completo, sua cidade e depois a pergunta, tá bom? Vamos então às participações aqui no telão, quadro Fala Doutor. A Adriana Brito está ligada com a gente no bairro Botequim, em Estância. Quais são os tipos de dor oncológica, doutor? Certo, é uma ótima pergunta. A sua introdução também foi bem pertinente, que já traz essa noção maior que a gente tem que ter. Não existe necessariamente uma dor ligada à massa tumoral espontaneamente. O câncer, a dor oncológica, ela é ligada ao câncer, e o câncer é um grupamento de células que elas se multiplicam sem ter uma função para o organismo. Então, a célula tumoral em si não dói, mas ela causa compressão de estruturas, e essa compressão de estruturas pode levar à dor. Então, nós podemos ter dor que é chamada nociceptiva, quando o próprio tecido manifesta a sua lesão pela compressão, mas também podemos ter dor neuropática, que são aquelas dores pela compressão das estruturas nervosas. Uhum. Então aí são vários tipos de dores, né, nesse processo, e é importante que as pessoas estejam atentas aos sintomas, né, doutor? Quais são eles? Então, como uma lesão oncológica ela pode crescer em qualquer parte do organismo, a apresentação é muito variável. Você pode ter dores abdominais, dores na cabeça, cefaleias, dores torácicas. A questão é procurar aquela característica de uma dor não conhecida pelo paciente, que é uma dor nova, progressiva, que tende a causar cada vez mais limitação na vida de um paciente que não se tem um diagnóstico inicial. Muitas vezes a dor é a primeira manifestação do câncer. Nem sempre. Tem cânceres que são diagnosticados por procura, por screening. Por exemplo, câncer de mama, tem que sempre fazer o autoexame para prevenir. Não pode esperar um câncer de mama doer para fazer o diagnóstico. Porque quando isso acontece, já mostra que ele está invadindo outras estruturas, que ele está avançado. Mas nós temos que observar sempre que qualquer dor progressiva é uma dor que desperta alerta. Vamos então à próxima pergunta. Hoje estamos falando sobre dores oncológicas. Essas dores devem acender o sinal de alerta, porque o quanto antes você procura um especialista, melhor. A Luciana está ligadinha com a gente, Luciana Prado está ligadinha com a gente em São Cristóvão. Como perceber que uma determinada dor pode ser uma dor oncológica, doutor? Certo. Então, a principal característica da dor oncológica é uma dor nova dentro de um quadro clínico estável que a pessoa já tenha. Vamos imaginar uma pessoa que sofra de migrânia, que sofra de enxaqueca. Ela conhece a característica cíclica da enxaqueca dela. Se ela começa com uma dor de cabeça, que é progressiva, que não melhora, que piora à noite, que traz vômitos, ela começa a se preocupar em que essa dor fugiu do quadro habitual conhecido dela. Outra característica são dores que começam a trazer muitas limitações. Então, uma dor abdominal simples, o paciente tem um período ali de dor, logo ele melhora. Agora, uma dor abdominal seguida de alteração do trânsito intestinal, que o intestino começa a não funcionar bem, uma dor que não regride, o paciente deve procurar também
um atendimento, uma pesquisa. Isso que o doutor chama de alteração do trânsito intestinal, na prática, significa o quê? É constipação. Você tem dificuldade de ir ao banheiro? De ir ao banheiro, ou percebe alteração no aspecto das fezes, na coloração das fezes, até mesmo no odor. Assim, um odor muito forte, fora do comum, fora do habitual, o paciente já deve, associado a uma dor, mas isso é uma situação já, assim, normalmente avançada. Sim. Qualquer dor inicial que não faça parte do seu cotidiano e que se repita, ela deve ser investigada. Vamos a mais perguntas. Algumas perguntas já começam a chegar. André Cardoso, ligadinho no município de Lagarto. Alô, população lagartense. Quando ocorre a dor crônica, qual o tratamento indicado? Sim, nós temos diversos tratamentos para diversos tipos de dores crônicas, né? Mas o ideal é exatamente esse. Procurar o atendimento no início do quadro para não permitir a cronificação da dor. Quando nós falamos de dor oncológica, nós estamos falando de pessoas que têm a necessidade mais proeminente do que a população geral de ter uma qualidade de vida, porque ela está encarando um tratamento que é muito restritivo a tanto o seu tempo de vida quanto a qualidade que ela pode viver. Então é muito importante que a pessoa não tenha a dor como mais um limitador da rotina e das atividades de vida dela. Vamos a mais perguntas, então. Aqui no Fala Doutor, hoje tirando as dúvidas sobre dores oncológicas. Juliana dos Santos, ligadinha em Capela. Em quais casos, doutor, é necessário o uso da bomba de infusão de fármacos? Explique o que é essa bomba. Nossa, é uma excelente pergunta. A bomba de infusão de fármacos é uma bomba implantada através de um procedimento neurocirúrgico, em que um reservatório com medicação fica implantado no paciente e entrega constantemente uma quantidade de medicamento pré-determinada direto no sistema nervoso central, que é o que faz a condução final da dor. Então, por exemplo, um dos medicamentos que pode ser usado nessa bomba é a morfina. A quantidade, a ação da morfina através da bomba é 300 vezes maior do que a morfina tomada via oral. Então, você consegue uma quantidade muito grande de tratamento com efeitos colaterais mínimos, porque a dose é 300 vezes menor que você precisa tomar do que você precisaria tomar para alcançar o mesmo efeito. Então, é uma terapia que ela é muito indicada em situações especiais de oncologia e traz um conforto para o paciente que não seria alcançado por outro meio. Olha, a telespectadora Elizabeth Santos, ela está interagindo com a gente em tempo real aqui pelo WhatsApp do BG e ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Adriano, o meu nome é Elizabeth Santos, eu moro no bairro Coura do Meio aqui na capital, estou com um tumor no intestino e as dores que sentia antes agora faz todo sentido. Ela disse que sentia dores no abdômen e aí descobriu esse tumor no intestino. Aí ela pergunta: eu preciso ter uma alimentação balanceada para não sentir tantas dores? Certo. O nome dela? O nome dela é Elizabeth Santos. Elizabeth. Espero primeiro que ela esteja sem dor agora. Isso é uma visão muito importante na dor oncológica e também em dores crônicas, né? Que é o conceito da dor total, né? A experiência de dor, ela não é só o estímulo doloroso que pode ser provocado pelo câncer, mas sim o impacto que essa dor tem no dia a dia, na rotina, na funcionalidade, na parte emocional, até na parte espiritual no momento de vida desse, sim, que o paciente passa a sofrer. Então, a dor, ela aumenta o sofrimento, por isso que ela tem que ser controlada. E a alimentação, principalmente no caso do câncer de intestino, ela é muito importante para ser regulada e possivelmente orientada por nutricionista para que o câncer cause um menor impacto. Além do próprio trânsito intestinal, como nós comentamos, a questão nutricional. O paciente em tratamento oncológico, ele precisa estar com o organismo bem nutrido, bem alimentado, para conseguir responder tanto ao tratamento
quanto suportar a agressão da doença. Tem mais perguntas chegando, a interação e a participação popular. Olha, José Carlos Nascimento está ligadinho com a gente em Riachuelo. Bom dia para todos que estão aí ligados em Riachuelo. Quimioterapia, doutora Adriana, alivia a dor oncológica? Sim e não. O que acontece? A quimioterapia ela é extremamente importante para o tratamento do tumor em si. Nós esperamos uma diminuição do volume, um controle da proliferação desse tumor e, lógico, nesse sentido, você reduz a dor. Porém, em muitas situações, o próprio quimioterápico, ele causa uma lesão às estruturas nervosas, principalmente periféricas, e pode causar uma doença chamada neuropatia secundária à quimioterapia, que pode causar um quadro doloroso, geralmente percebido inicialmente nas extremidades, que causa uma dor independente do câncer. Não que não possa ser usada a quimioterapia. Deve ser usada a quimioterapia. A quimioterapia é fundamental no tratamento. Mas a quimioterapia, no longo prazo, ela, em algumas situações específicas, pode trazer isso, porém, é possível controlar essa dor. O paciente não precisa conviver com a dor, ele pode procurar atendimento e fazer a quimioterapia dele normalmente, que ele vai ter sua dor controlada. Não vamos deixar nem que ela participe da vida dele. Né? Dor no estômago, doutor, é um sinal de alerta? Tem muitos telespectadores aqui enviando essa mensagem. Deixa eu só tentar aqui me conectar, porque tem gente ligando. Não vou conseguir atender vocês, apenas ler as mensagens. Então é importante que você envie a sua mensagem de texto e participe com a gente. A Neide dos Santos, ela fala assim: bom dia, Tamires, eu gostaria de saber quais são as causas dessas dores no estômago. Ela fala que o estômago chega a inchar, e se alimentar ou se beber muita água, sente muita dor, principalmente isso a impede até de dormir. Certo. Então, como ela está tendo uma dor regularmente, ela deve procurar o atendimento de um gastroenterologista e fazer uma investigação, certo? A dor é um sintoma comum de doenças pouco graves até doenças extremamente graves como um câncer. É muito mais comum causas mais benignas, né? Por exemplo, úlcera gástrica, dispepsia, que é a má digestão, vamos dizer assim, e também a irritação do estômago por algumas infecções bacterianas. Isso é muito mais comum. Sim. Mas não temos como diferenciar antes de uma investigação. O importante é, se você tem uma dor que não acontecia antes, essa dor está acontecendo regularmente e você ainda não procurou um médico para fazer a investigação, faça isso para ter certeza que essa dor é uma dor benigna, ou seja, que ela não está relacionada a uma doença que pode ameaçar a sua vida. Isso que é importante. Doutor Adriano Araganjas, quer agradecer a sua participação aqui ao vivo com a gente, trazendo esse alerta. Algumas outras mensagens estão chegando. Depois a gente vai responder essas mensagens por texto. Muito obrigada. Eu que agradeço. A presença aqui, viu? E todos da equipe do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro do Balanço Geral Manhã, trazendo sempre um time incrível de médicos com informações importantes sobre prevenção, diagnósticos e tratamentos. Obrigada e bom dia, doutor. Obrigado. Bom dia.